Muito boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início à audiência pública sobre a população em situação de rua na cidade de Passo Fundo. A realidade dos moradores de rua preocupa as comunidades dos municípios brasileiros. Em comum entre essas pessoas existem os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, a grave condição financeira, a inexistência de moradia convencional regular e o enfraquecimento de sua dignidade humana. Nos últimos dias, o município, juntamente com equipes da assistência social, saúde, brigada militar, realizou uma força-tarefa oferecendo alternativas para que as pessoas em situação de rua saiam desta condição. Neste momento, nós convidamos as autoridades a seguir para compor a mesa oficial dos trabalhos desta tarde. Convidamos o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo, vereador Gil Krug. Representando o Poder Executivo Municipal, chamamos a secretária de Cidadania e Assistência Social, Elenir Chapuz. Também convidamos para que componha a mesa o secretário de Segurança Pública de Passo Fundo, Tadeu Trindade. E ainda o secretário municipal de Saúde de Passo Fundo, Diego Farias. Representando o Ministério Público, convidamos o promotor Mário Guadanin. Representando a Brigada Militar, convidamos o comandante do CRPO Planalto, Coronel Marco Antônio dos Santos Moraes. Representando a Polícia Civil, chamamos o delegado titular da primeira Delegacia de Polícia Civil de Passo Fundo, Gilberto Dunque. Registramos também a presença dos seguintes vereadores: Cláudio Luiz Rufa Soldá, Diego Milani, Edgar Gomes, Felipe Manfroy, Ronaldo Rosa. Os demais vereadores, em virtudes de outros compromissos previamente agendados, não puderam se fazer presentes no evento. Também registramos a presença dos demais secretários municipais aqui do município de Passo Fundo, também do tenente-coronel Marcelo Escapim Rovani, comandante do 3º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar, ainda do senhor José Ricardo Ferreira Freitas, coordenador da Casa de Passagem Madre Teresa de Calcutá, a senhora Helena Canale Stefani, da Caritas Paroquial de Tapejara, também da presidente da Fazenda da Esperança Feminina, Janete Gonçalves Mendes, do diácono da paróquia do município de Tapejara, Itamar da Rosa Vidal, do vice-presidente da Fazenda Esperança Feminina, Luciano do Amarante, representando a Casa Vita, Fábio Ricardo de Lima, e ainda a Maria Arlete Pereira, a senhora Maria Arlete Pereira, da Pastoral dos Migrantes e da Educação. Agradecemos a presença de todos. E nesse momento, nós passamos então a palavra ao presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, o vereador Gil Krug, que irá conduzir os trabalhos desta tarde. Obrigado. Primeiramente, uma boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde a todas as autoridades já mencionadas, todos aqui presentes, todas as entidades que se propuseram a participar hoje dessa audiência pública e vivenciam esse problema que nós temos na cidade e conseguem, com certeza, agregar muito com políticas diretas. Boa tarde também ao meu colega Edson. Chegou agora, Edson. Senhores, essa audiência pública foi provocada por esta Casa Legislativa, tendo em vista um número crescente de aumento em número de moradores em situação de rua. E, então, provocamos o poder público, o poder executivo, onde já faz um trabalho, isso é muito notável. Logo, logo já irei passar a palavra para a nossa secretária, Elenir, que irá fazer uma explanação, que faz um trabalho já contínuo, que fica totalmente elogio desta casa, os nossos rapazes da equipe de abordagem, que fazem um trabalho constante com essas pessoas, mas as circunstâncias
digamos que geopolíticas, esse aumento vem sendo muito crescente e isso tornou um problema muito visível. A comunidade nos cobra, né? Consequentemente, temos que discutir e debater, porque é um problema muito amplo, né? Envolve desde questão de saúde, assistência social, segurança, economia, e realmente é um problema bastante amplo, então todas as entidades são necessárias estar em sintonia, conversar e buscar a melhor política pública para resolver o problema. Então, desde já, agradeço a todos e passo de imediato a palavra à nossa secretária, Elenir. Boa tarde a todos. No primeiro momento, gostaria de agradecer, então, à Câmara de Vereadores, ao vereador, o presidente Gil, que fez, então, todo esse movimento para que pudéssemos participar dessa audiência pública. Também gostaria de mencionar aqui o prefeito Pedro Almeida, o qual estou representando nesse momento, dizer que, por conta de outros compromissos, outras agendas, não está presente, porém, tem nos orientado e liderado esse processo de trabalho em relação às pessoas em situação de rua também, por ser um tema extremamente sensível e que envolve muitas pessoas. Então, trago os cumprimentos do prefeito Pedro a todos os presentes. Bom, partimos, né, para ser bem objetivos. Também agradeço a nossa equipe da assistência social que está aqui, os demais secretários, os demais parceiros, as comunidades terapêuticas, todos os presentes que, inclusive, têm participado desse processo de trabalho. É um trabalho complexo, difícil e de muita sensibilidade, que requer uma grande sensibilidade. Então, Passo Fundo... Cadê o negócio? Não. Tem que ligar. Agora foi. Então, o município de Passo Fundo, ele não está isento, né, do que nós vivenciamos hoje no Brasil, certo? Nós temos um dado que é estatístico, que de 2023 para 2024, nós tivemos um aumento de 25% de pessoas em situação de rua no Brasil. Tem também uma informação de que dezembro de 2024 é 14 vezes superior ao registrado 11 anos atrás, quando havia 22.922 pessoas vivendo nas ruas no país. Então, nós estamos vivendo um momento complexo em relação a pessoas em situação de rua. E isso está relacionado, logicamente, que com alguns dados, né, alguns fatores que acontecem e que fazem com que essa pessoa entre nesse processo de situação de rua. Conflitos familiares, transtornos mentais, uso abusivo de álcool e drogas, desemprego, são os mais acentuados. E pessoas do sexo masculino, 87% são pessoas do sexo masculino. Passo Fundo, então, todos os serviços previstos para atendimento desta população é ofertado. Nós temos a abordagem social, que é uma escuta e construção de vínculos de confiança com pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social nos espaços públicos para atender, acompanhar e mediar acesso à rede de proteção social. São ações cotidianas que concentram seu trabalho nas praças, espaços públicos, onde realizam-se atividades laborais, para atender às necessidades imediatas dos usuários atendidos, visando sua inserção na rede de serviços. Então, o processo de trabalho da abordagem social, ele, mais especificamente, ele está relacionado com a construção de vínculos e a identificação de quem são as pessoas que encontram-se nessa situação de risco, nessa situação de rua naquele momento. A abordagem faz esse trabalho para que possa, então, encaminhar para os demais serviços e possa encaminhar para toda uma rede de atendimento e ofertar as possibilidades que existem de inserção na proteção dessas pessoas.
Nós temos também um serviço especializado para pessoas em situação de rua, o Centro POP, que foi implantado aqui no município no ano de 2014, que é um serviço especializado, então, que faz um atendimento mais direcionado para as pessoas em situação de rua. Esse serviço ele ocorre durante o período do dia, e nós temos lá o lanche, a possibilidade do banho, de lavar a roupa, de ter um atendimento técnico e de permanência nesse espaço para que as pessoas não fiquem na rua durante o dia. Certo? Então, nós temos um dado aqui do ano passado, do mês passado, mês de janeiro, né, que nós já fechamos esses dados. Então, foram atendidas 84 pessoas, gerando 412 atendimentos, sendo que uma pessoa, muitas vezes, requer mais do que somente um atendimento. E temos também a Casa de Passagem, conhecida como o albergue. Também trazemos os dados aqui do município, que são 146 pessoas atendidas, 118 pessoas foram identificadas como pessoas de fora do município que passaram pela Casa de Passagem. Os atendimentos gerais, então, giram em torno de 2.730 atendimentos, incluindo pernoites, refeições e demais atendimentos, incluindo atendimentos técnicos que são realizados com essas pessoas a fim de identificar qual a demanda e quais os encaminhamentos que são mais apropriados para cada caso, porque cada situação é uma situação, né? Então, a gente precisa olhar essa demanda toda. É um acolhimento provisório, então tem uma estrutura para acolher previsto para pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração ou outros fatores, conforme já foi colocado. Pessoas em trânsito, sem condição de autossustento, e é um atendimento em unidade institucional de passagem. Então, não é uma permanência na casa, mas durante o período que ela fica na casa, então, realiza-se todas as intervenções possíveis e necessárias para identificar, para encaminhar, para fazer o atendimento mais adequado, conforme a situação requer. Bom, então, é importante destacar que o trabalho ele é contínuo, conforme o presidente colocou aqui, né? A abordagem Centro POP, Casa de Passagem, fazem atendimentos durante todo o tempo, todo o período. Então, só para complementar essas informações, em 2024, nós tivemos 3.578 atendimentos individualizados no Centro POP. Na Casa de Passagem, nós tivemos 7.025 pernoites realizados no ano de 2024. É importante trazer essas informações porque cada pessoa que passa pelos nossos serviços e pelas nossas redes, ela é identificada, ela é atendida e ela é, de alguma forma, encaminhada. As propostas são realizadas no sentido de o que é mais adequado para cada situação. E, lógico, que aí tem uma questão que, por mais que existam essas ofertas, passa pela vontade do indivíduo, pela pessoa, do sujeito, pela pessoa aceitar essa ou aquele encaminhamento e de acordo com a sua condição. Muitas vezes está numa condição bastante severa de uso de substâncias, então tem outras medidas que precisam ser tomadas, nas quais a gente faz todo uma relação com a Secretaria de Saúde, com os CAPs, que está aqui presente, secretário aqui também, né? Então, é um trabalho integrado de uma rede no sentido de atender essa população. Então, foi pensado agora para o mês de fevereiro algumas ações integradas com todos esses segmentos para que a gente pudesse potencializar um pouco mais, identificar um pouco mais, mapear de uma forma mais adequada, porque, na verdade, eu estava conversando com uma das colegas há pouco, isso é bastante relativo também, porque as pessoas chegam no município, saem do município, passam pelos serviços, algumas talvez nem passem diretamente pelos serviços, porque isso ocorre, às vezes, de uma forma bastante rápida, né? Alguns permanecem durante um período maior, então, é todo um processo que ele precisa ser feito e precisa ser organizado, e às vezes demora um pouquinho mais. Então, foi pensado nessas ações integradas, unindo, então, vários segmentos. O prefeito nos chamou, enfim, liderou esse processo, nos cobrou, inclusive, né, de que nós pudéssemos estar mais atuantes, mais perto, pudéssemos estar trabalhando de uma forma bem mais integrada para que nós
identificássemos as situações e pudéssemos fazer encaminhamentos mais concretos. Então, foi pensado em algumas linhas de ações mais concretas, algumas possibilidades que estão sendo ofertadas a pessoa em situação de rua. Foi realizado um mapeamento, então, pelos nossos colegas da abordagem, que são os profissionais que estão lá na linha de frente, que conhecem o trabalho, que estão diariamente conversando, formando vínculos, buscando formas de atendimento das pessoas que estão em situação de rua. Após, nós realizamos uma reunião com as comunidades terapêuticas também, entendendo o processo de trabalho das comunidades, tudo que elas têm a ofertar, também as dificuldades que elas enfrentam, para que a gente pudesse estar muito mais aproximados. Depois fizemos todo um planejamento com Secretaria de Saúde, CAPS, ST, SG, Brigada Militar e outros parceiros, que pudessem estar juntos nesse processo todo. As ações, então, elas estão ocorrendo ainda, do dia 24 ao dia 28, então amanhã ainda nós teremos mais uma ação a ser realizada. E aqui nós temos já alguns indicadores de resultados desse último período, que são os encaminhamentos nas ações integradas. Acho que eu não passei ali. Tudo passou. Agora eu fiz confusão aqui. Tudo bem. Então, nós tivemos o acolhimento na casa de passagem de 18 pessoas. 2 pessoas que foram identificadas na rua, em situação de rua, foram diretamente para o hospital por situações de saúde física, então requeriam um atendimento mais imediato. Internações nas comunidades terapêuticas foram 12. Nós identificamos pessoas que queriam voltar ou para a sua cidade de origem ou para a cidade que elas indicam que elas gostariam de ir. Foram 15, nos últimos 2 dias. Recolhimento ao sistema prisional, nós tivemos 1. Limpeza dos espaços, ali foram espaços que estavam bastante danificados e complexos, em decorrência de uma permanência mais duradoura de alguns dos nossos usuários ali em situação de rua, foram feitos 4, e pessoas que saíram da rua. Então, essa semana, nós identificamos como 47 pessoas. Aqui, acho que mais um. Bom, então, janeiro foram 43 pessoas encaminhadas, que saíram da situação de rua, e em fevereiro ainda nós estamos fazendo esse levantamento de dados. Talvez algumas outras informações que a gente pode estar passando, ou no decorrer a gente pode estar conversando sobre os atendimentos ou algo nesse sentido. Mas seria isso, então. Acho que é importante também destacar que nós temos toda uma regulamentação. Nós temos o decreto federal, que é o 7053, de dezembro de 2009, que ele regulamenta, então, o trabalho que pode ser realizado com pessoas em situação de rua, garantia de acesso e serviços de apoio, direitos fundamentais à dignidade humana, como abordagem social, então ela processa esse trabalho, retirada de bens e pertences, integração também com outras políticas públicas. Resumindo, esse decreto ele regula a abordagem, o atendimento e a integração da população em situação de rua dentro das políticas públicas, garantindo a dignidade, o direito à escolha e o respeito à autonomia dessa população. Ele também orienta que, se há necessidade de retirada de alguns objetos, esses devem ser direcionados de uma forma que o usuário possa depois ter acesso. Então, está tudo dentro daquilo que está previsto, o trabalho de Passo Fundo, e é um tema bastante complexo, bastante difícil, e não é de fácil solução, porque, por mais que existam essas ofertas, e Passo Fundo, é importante destacar, é um dos poucos municípios do Rio Grande do Sul que possui os 3 serviços disponíveis, abordagem, centro POP e casa de passagem, que está ali pronto para fazer o acolhimento. A abordagem funciona 24 horas, a casa de passagem também funciona 24 horas, então é um serviço permanente, sendo um dos poucos municípios que tem toda a oferta para que a pessoa em situação de rua, no momento que ela aceitar ir para esses espaços, ela tenha acolhida e ela é atendida dentro daquilo que Passo Fundo está proporcionando. Então, no primeiro momento seria isso, estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigado, secretária Elenir.
Vou passar a palavra agora para os integrantes da mesa, que quiserem fazer uma breve explanação. Mais tarde iremos abrir a palavra, as inscrições para todos os presentes, até o tempo de 3 minutos, para poder se manifestar. Depois eu retorno para os integrantes da mesa, caso haja algum questionamento, para responder, e depois dou a palavra aos meus nobres colegas vereadores. Doutor Diego? Olá, pessoal. Boa noite a todos. Cumprimentar o nosso presidente da Câmara, Vigil Krug. A gente cumprimenta todos os vereadores presentes e todas as autoridades da mesa. Também todos os convidados aqui, hoje presentes. Temos aí, né, Elenir, orgulho de estar dando continuidade aí num trabalho que já vinha sendo feito, né, secretário Elenir, na gestão. E eu, como atuava na área antes de assumir a Secretaria de Saúde, eu tive a oportunidade também de participar de alguns eventos assim dessa realização desse trabalho social. Então, a gente sabe que é uma questão bastante sensível, uma área bastante delicada, em que a gente precisa entender as coisas para poder fazer um diagnóstico de uma forma adequada e dar os encaminhamentos necessários, né? Acho que é muito importante essa questão que a gente vê do aumento, não só aqui de Passo Fundo, mas como dados no Brasil, de pessoas em situação de rua, né? E a rua, na verdade, o que ela nos apresenta, né? Ela acaba apresentando tudo que não é bom, né? Por exemplo, é droga, é álcool, é prostituição, né? Então, esse tipo de visão é uma visão que nós temos que ter de uma forma mais individualizada de cada pessoa, né? Então, tem pessoas que querem estar na rua, tem pessoas que saíram de suas casas, tem pessoas que foram por algum problema familiar, enfim, e estão nas ruas. Então, quando a gente conseguir identificar de uma forma mais humanizada, identificar caso a caso, problema por problema, ou seja, fazer o diagnóstico adequado, a gente consegue fazer o quê? Um encaminhamento de uma forma mais correta e adequada para cada situação, né? Então, um paciente, por exemplo, que ele tem um problema de dependência química, ele precisa fazer uma desintoxicação, um tratamento, um acompanhamento, né? O paciente tem problema de álcool, a mesma coisa. E tem gente que está na rua por problemas familiares, né? Então, é um trabalho muito importante que a gente vê, que a gente vai intensificar agora, a partir com a união de todos esse trabalho integrado das secretarias, trabalho com a SENCAS, trabalho com a saúde, para que a gente possa reforçar esse tipo de trabalho com essa demanda que está cada vez mais crescente. O que nós temos aqui, diante dessa semana, que nós conseguimos, junto com essa integração das secretarias, da Brigada Militar, né, foi nós termos junto, né, conseguirmos o acompanhamento médico, acompanhamento da enfermagem, para a gente identificar o paciente que precisa ir para um hospital, o paciente que tem que ir para uma comunidade terapêutica, ou que tem a necessidade de passar pela casa de passagem, né? Enfim, então as demandas elas são várias, né? E como eu digo, nós conseguirmos, alinhando as nossas forças aqui e fazendo um diagnóstico correto, o nosso resultado é bem mais potencializado. E como eu digo, quando a gente conseguir desenvolver um trabalho, né, mais de médio a longo prazo, de conseguirmos reintroduzir, né, uma pessoa dessa de situação de rua, num trabalho, devolver para a família, trazer de volta a dignidade que ela tem, que ela merece, que seja uma pessoa, eu digo, não precisa ser um número expressivo, mas que seja uma pessoa, isso já está valendo a pena para todos nós. Então, é um trabalho que nós vamos aqui dar seguimento, a gente vai dar uma prioridade mais importante, né, Helene? E porque todos somos seres humanos aqui, a gente precisa de cada vez mais pessoas que nos ajudem e as soluções, elas estão aqui e nós vamos conseguir, com certeza, melhorar esses dados estatísticos do Passo Fundo, né? Então, acho que é isso. Estamos abertos às perguntas aí e à disposição de todos vocês. Obrigado, nosso secretário de Saúde, doutor Diego.
Coronel Marco. Boa tarde a todos. Cumprimentando o presidente Krug, cumprimento a todos os vereadores aqui presentes. Cumprimento a todos da assistência, todas as entidades que aqui se fazem presente. Bom, esse é um tema complexo, como os dois secretários que me antecederam falaram. Eu posso dizer que, meus quase 35 anos de serviço na Brigada, já passei por vários municípios, e esse problema ele é comum aos municípios, independente de tamanho, desde Panambi a Porto Alegre, locais que eu trabalhei, como Torres, Cruz Alta e Juí. Esse problema é um problema que ele persiste, né? E ele é a primeira constatação e a primeira mensagem da Brigada é que esse problema, em regra, o morador de rua, não é um problema de polícia, não é um caso de polícia. Por isso mesmo, né, a Brigada ela atua junto nessas, digamos, nesse esforço concentrado e integrado com outros órgãos, única e restritivamente na segurança das pessoas que estão fazendo a abordagem social, cada segmento fazendo o seu trabalho. Então, num primeiro momento, o simples fato da pessoa morar na rua, ele não é um caso de polícia. Logicamente que alguns evoluem para uma questão policial e a Brigada tem que intervir, como é o caso que se tornou conhecido e talvez tenha motivado toda essa ação, esse esforço concentrado, que é o morador de rua, inclusive que era estrangeiro, que era de difícil, inclusive, comunicação com ele e que causou alguns problemas. Aí sim se tornou um caso de polícia, né? Porque ele agrediu duas pessoas. Mas essa ação, né, temos que parabenizar o município e todas as entidades aqui, porque só pelo universo de entidades que estão aqui se vê que o problema ele é complexo realmente, né? Ele passa pelo primeiro momento a questão da aceitação da pessoa ser ajudada, né? Já tivemos audiências em outras oportunidades no Ministério Público ou mesmo lá no regimento, quando eu era comandante, onde a solução de um caso de uma pessoa se torna complexa. Eu me lembro de um dos casos que era justamente todas as entidades ali reunidas para resolver o problema de uma pessoa, tentar resolver o problema de uma pessoa, e se esbarrou na questão dos animais, né, dos pets, que haviam 2 ou 3 cachorros, e qual a destinação dos cachorros. Não poderia separar os cachorros da pessoa, porque era a única união, digamos, que ele tinha afetiva com o mundo, expressão que foi usada na época. Então, para ver a complexidade que é, a casa de passagem não recebe animais, ou não recebia na época, e aí se tem que tratar essa pessoa, né, e dar um encaminhamento de maneira que se atenda a todos os requisitos, atenda às questões legais, né, e também com o objetivo final, principal de recuperação dessa pessoa, ou que ela tenha a possibilidade, em ela querendo, de mudar a sua vida. Então, a mensagem da Brigada é essa: nós estamos aqui, somos parceiros para auxiliar todas as entidades e, ressaltando, não é um caso de polícia num primeiro momento. Estamos aqui em apoio, né, às pessoas que trabalham e tentam dar uma solução, né, para esse problema. Obrigado, Coronel Marco. Sargento Trindade, nosso secretário de Segurança do município. Obrigado, vereador Gil Krug, ao qual cumprimentando o Krug, cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, às autoridades que fazem parte da mesa nesse momento, Coronel Rovani, comandante do 3º RPMON. É uma situação que, ao mesmo tempo que ela é atípica, ela é comum aos grandes centros. E aqui a gente tem que sempre agradecer e enaltecer o trabalho das pessoas que estão todos os dias nas ruas, né, os nossos que trabalham na abordagem social. O trabalho de vocês é imprescindível, porque é silencioso. Vocês estão todos os dias na rua, sem fazer alvoroço e auxiliando as pessoas. Isso que nós temos que enaltecer o trabalho dos senhores, das senhoras. É imprescindível. Complementando o que o Coronel Marco falou, não é caso de polícia, mas nós necessitamos ter o apoio da segurança pública para poder ter a tranquilidade de atuar num momento desses. Porque não sabemos o que vamos encontrar lá na rua. Como de fato ontem aconteceu. De ter que encaminhar uma pessoa
para a área judiciária porque eles estavam com mandado em aberto. Nem todo morador de rua é criminoso, tenho certeza absoluta disso. Tem muitos que estão ali não por vontade própria. Mas nós, enquanto poder público, estamos fazendo a nossa parte. E nós temos que enaltecer, nesse caso, além dos abordadores, mas o que o município de Passo Fundo está oferecendo nesse momento para essas pessoas que estão em situação de rua. Nós não estamos fazendo um folclore disso, nós estamos fazendo efetividade. É o que a secretária Lenir falou. É uma área delicada? É uma área delicada, mas está sendo tratado com seriedade e com o máximo de humanidade possível. Quando nós chegamos na abordagem, Gil, como foi ontem, pessoas que sequer tinham condição de levantar, mas ali ontem, doutor Diego, nós tínhamos lá uma médica, enfermeiro e assistente social no local para poder dar um encaminhamento. Isso é ter cuidado com as pessoas. Isso é ter humanidade. Humanidade não é passar e dar um cobertor e dar um copo de água. Humanidade é tratar ela com dignidade. É tirar ela da rua para levar para algum lugar que ela se sinta acolhida. E a casa de acolhimento é assim, o centro pop é assim, a abordagem é assim, que é feita todos os dias aqui no município de Passo Fundo. Então as pessoas estão sendo tratadas com dignidade, que é o principal de tudo, que nós temos que ter noção nesse momento. A dignidade da pessoa humana. E o trabalho que a Sencas está fazendo é encaminhar essas pessoas com a saúde, atuando juntamente. Isso foi uma determinação do prefeito Pedro, que trabalhássemos em sincronia, para poder auxiliar as pessoas efetivamente. Auxiliar as pessoas fazendo com que elas se sintam acolhidas e possam ir para algum lugar e se sintam melhor. Então, para deixar uma mensagem final aqui, eu tive ano passado uma experiência nesse sentido. Tinha uma família de Passo Fundo que estava em Gravataí e lá ela foi abandonada. Sabe quem foi buscar essa família lá em Gravataí? A Sencas. Então nós temos que valorizar, primeiro valorizar o que nós temos aqui, para depois a gente criticar. E o principal de tudo é a dignidade da forma que está sendo tratada essas pessoas. Então, agradeço aqui à secretária Lenir, ao secretário Diego, ao secretário Alexandre, ao secretário Fernando, a todos que estão engajados nessa situação, porque que ela está posta e cabe a nós resolvermos ela. Obrigado. Obrigado, Sargento Trindade. Nosso promotor, doutor Mário. Senhor vereador presidente da Câmara, demais vereadores, demais autoridades, senhoras e senhores, eu trago aqui uma fala sobre a atuação do Ministério Público nessa questão das pessoas em situação de rua. Eu atuo numa promotoria civil, que além de atuar junto à vara de família, tem atribuições extrajudiciais na matéria de cidadania, de proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade, e uma delas é a população em situação de rua. Então, nós acompanhamos, fiscalizamos todo o trabalho feito pelo Poder Público Municipal, especialmente pelas Sencas, nessa questão, nessa matéria. O perfil da população em situação de rua em Passo Fundo não difere muito do perfil do Brasil afora, né, de municípios do mesmo porte. Nós temos uma população, a Elenir pode me confirmar, mas que oscila bastante, mas entre 20 e 50 pessoas, não sei se está mais ou menos isso hoje, e a grande maioria, com certeza mais de 90%, de pessoas dependentes químicos, drogadição, abuso de álcool. Claro que tem também pessoas em situação de extrema miserabilidade, pessoas que perderam os vínculos familiares, né? Mas são pessoas em extrema vulnerabilidade, e o trabalho do Ministério Público tem sido no sentido de dar um tratamento com dignidade, com humanismo, aliás, como determina a legislação federal, e, na medida do possível, retirar essas pessoas da situação de rua
no sentido que sejam reintroduzidas na sociedade, com retomada dos vínculos familiares. Nós temos que reconhecer que Passo Fundo tem uma estrutura razoável de atendimento das pessoas em situação de rua. Nós temos o Centro POP, nós temos a Casa de Passagem, o serviço de abordagem, que é permanente, e realmente é uma estrutura que não se verifica, eu diria que na maioria dos municípios do mesmo porte no Estado, e que dirá no país todo. É uma estrutura que foi criada e que vem sendo aprimorada já no decorrer dos anos. No Ministério Público, nós temos vários procedimentos que tratam da matéria. Nós temos um procedimento que a gente chama de procedimento MAI, em que é feito o acompanhamento de todo o serviço, com reuniões periódicas, com a SENCAS, principalmente, com a Secretaria da Saúde. A Helenira está lá conosco frequentemente. Nós temos também um procedimento para cada um dos equipamentos, um procedimento para casa de passagem, um inquérito para o Centro POP, com inspeções anuais, com cobrança quando há irregularidades, se for o caso, com ações judiciais, né? Também com reuniões que são feitas com a administração para tratar de cada um dos equipamentos. E nós temos, inclusive, muitos procedimentos individuais para tratar de casos concretos e individuais, né? Então, ali nós atuamos no sentido de que seja garantido o tratamento de saúde adequado, a desintoxicação, se for o caso, o encaminhamento para uma institucionalização. Nós atuamos no sentido da retomada dos vínculos familiares. Se for o caso de uma colocação em situação de curatela, uma ação judicial, daí, e no sentido de que haja um curador responsável por essa situação, né? Mas realmente é uma mazela social, né? Que tem que ser enfrentada. É muito difícil de eliminá-la, de zerar o número de pessoas em situação de rua, mas eu acho que a política tem que ser essa de enfrentamento, de minimizar, né, de redução de danos, de dar um tratamento humanizado, com dignidade para essas pessoas, né? E nesse sentido é também a atuação do Ministério Público. Seria isso de momento. O Ministério Público está sempre aqui, sempre à disposição de todos, né, para receber sugestões, críticas, no sentido sempre de aprimorar o trabalho. Seria isso por hora, presidente. Obrigado, promotor. Nosso grande amigo, delegado Cláudio. Gilberto, desculpa, Gilberto. Boa tarde a todos. Nesse contexto, né, da população em situação de rua, é importante nós refletirmos essencialmente a função da Polícia Civil. A Polícia Civil tem uma função essencialmente investigativa. E aí a gente pode pensar, então, em que isso se relaciona. A gente, como enquanto policial civil, a função essencial da investigação ela é garantir os direitos individuais de cada cidadão. E nesse contexto, a população de rua ou não, ela fica num tratamento isonômico. O que nós precisamos pensar assim? Nós temos uma estrutura de 24 horas por dia através dos nossos plantões e temos as delegacias que partem de investigações. Nós vamos tratar a questão de população de rua sob dois enfoques. Pode ser que moradores de rua se envolvam em delitos, cometendo algum crime, e essa parte investigativa. Mas nos preocupa também toda essa questão de vulnerabilidade que há ali, que eles são vítimas de crimes, potencialmente muito mais suscetíveis do que outros, que têm toda uma proteção, têm toda uma estrutura familiar. Então, a Polícia Civil ela acaba no trabalho residual dessa pode chamar assim, essa cadeia de atendimento que a gente está tratando,
porque a origem sempre tem, como foi tratado aqui, questões familiares, existe problema da dependência química, são os mais variados fatores que fazem a pessoa acabar não optando, obviamente, acabando se encontrar nessa situação que nem ela gostaria. Então, a gente tem que ter um olhar de atendimento para isso também e saber separar as coisas. O que é o encaminhamento de uma função policial, na matéria de repressão policial, e o que é o atendimento que nós temos que prestar com a percepção de que aquilo é um encaminhamento médico, é um encaminhamento para uma internação, para uma desintoxicação, para outros setores. Então, nesse contexto também, a Polícia Civil, até eu represento também, sou participante do COMAD, que é uma questão que a gente trata também da questão da drogadição e aonde que a Polícia Civil pode prestar esse atendimento. E nós somos, então, esse órgão demandado. Muita coisa chega nos nossos plantões, por quaisquer daqueles integrantes da sociedade que se julguem vítimas ou precisem do nosso atendimento. Nós podemos ser demandados por algumas questões que chegam ao conhecimento do Ministério Público através das requisições, do Poder Judiciário, do município, enfim, de todos os setores que entenderem que há necessidade da intervenção da Polícia Civil, nós estamos sempre à disposição. Eu acho que inicialmente é esta a fala, mas para permanecer à disposição para quaisquer questionamentos. Obrigado, delegado Gilberto. Vamos abrir então a palavra para o público presente. Tempo de 3 minutos. Carol está com o microfone lá. Quem quiser se manifestar, por gentileza, só levante a mão. Se identifique antes, fale o nome e a instituição qual representa. Porque a audiência pública está sendo transmitida e sendo gravada. Então é necessária a identificação. Tranquilo? Quem quiser fazer questionamento, depois passaremos a palavra também novamente à mesa para manifestações. Tempo de 3 minutos. Boa tarde. Meu nome é Luciano Amarante e eu me recuperei na Fazenda da Esperança há 25 anos. Sou aqui de natural de Passo Fundo. Tenho o projeto social Mensageiro da Esperança há 6 anos, fazendo trabalho com os moradores de rua aqui, todos os dias, onde a gente tem 2 grupos que distribuem 50 marmitas para eles todos os dias. A gente não vai deixar de dar nem o cobertor e nem o copo de água. A gente foi convidado pela secretária para vir participar dessa ação. Todo mundo está sendo louvado por essa ação. Todos os órgãos envolvidos, Polícia Militar, quero dar os parabéns pelo seu discurso, o senhor da Polícia Civil também, promotor, todas as autoridades. Porém, no acompanhamento, já no primeiro dia, na segunda-feira, às 14 horas da tarde, quando estava 30 graus aqui em Passo Fundo, e a gente foi com várias viaturas de vários órgãos, e nós não tínhamos uma garrafa de água para dar para o morador de rua, ali eu já vi que a gente precisa conversar muito mesmo sobre o assunto. Depois, numa segunda abordagem, onde de cara a gente oferece uma passagem de ônibus de cara para um senhor, porque ele fala que a família dele é de Curitiba. E aí a passagem de ônibus é oferecida para ele ir embora no outro dia. Isso não é uma abordagem social. Isso é nós limpar o lixo da nossa cidade e jogar lá para Curitiba. Depois, quando eu fui indagar sobre a vaga, o senhor que falou do hospital, a vaga para desintoxicação, e essa vaga não existe no município, promotor. E eu convenci o cidadão me ajoelhando na frente dele. O pessoal da Rocan está de testemunha, bateu até foto e fez um vídeo meu fazendo esse testemunho com esse cidadão, o Leandro. E o Leandro aceitou entrar naquela ambulância. E daquela ambulância o Leandro tinha que ser levado para desintoxicação. A gente não tem a vaga. Então eu acho que a gente precisa conversar muito realmente. Eu estou à disposição de qualquer dos senhores, de qualquer autoridade, para explicar quem é a Fazenda da Esperança, quem é o Mensageiro da Esperança e quem é o cidadão de Passo Fundo, Luciano do Amarante, que está há 25 anos longe das drogas e todas as semanas dá um testemunho para algum que quer ir para a Fazenda. Os senhores da abordagem estão de parabéns hoje, todos eles da abordagem. Porém, hoje eu falei 2 nomes para eles, que eles conhecem, e eu perguntei para eles, aonde essas pessoas estão? E os senhores da abordagem me responderam, estão nas ruas. E eu respondi, não, eles estão na Fazenda da Esperança de Casca há mais de 20 anos, porque o Grupo Esperança Viva, que tem uma reunião na Igreja São Vicente todas as terças-feiras, às 19h30, faz esse trabalho diariamente na cidade de Passo Fundo. Então eu queria que os senhores entendessem
quem nós somos e por que estamos aqui. Para ajudar a Trindade. Para ajudar vocês a entender esse problema, para nós ajudar e quem sabe nós ser realmente um exemplo no mundo e no Brasil, mas não com truculência, não com uma metralhadora na frente de um morador de rua, comandante, como aconteceu na quarta-feira, eu estava no local, com uma metralhadora a 30 centímetros do morador de rua, intimidando ele para ele sair. Eu entendo tudo isso. A segurança precisa e vai ter que existir, mas a abordagem é só da assistência social e não do resto que está acompanhando. Então, essa é a minha palavra. Obrigado a todos. Obrigado, Luciano. Mais algum inscrito? Peço só que se identifique, se representa alguma instituição, o nome da instituição. Obrigado. 2 minutos. Boa tarde a todos. Eu sou José Monteiro, sou diretor da comunidade ABDEC, onde recolhemos pessoas que também são da rua. Sou recuperado há 23 anos, me recuperei na Fazenda Manaim, e nesses 23 anos eu venho trabalhando também, incansavelmente, para tirar essas pessoas da rua. E no qual a nossa instituição lá tem 30 leitos, e estão lotados, né, por pessoas vulneráveis da rua. Então, eu acho que só quero parabenizar já o que eles estão fazendo, né? Passo Fundo, conheço muitas cidades do Rio Grande do Sul e venho acompanhando o trabalho de muitas também. E, como já foi falado, Passo Fundo está bem destacado e é uma referência, porque poucas cidades fazem o que Passo Fundo faz. Pessoas de todos os lugares do Rio Grande e do Brasil vêm e se instalam na rua aqui. E Passo Fundo tira, né, com todas as dificuldades que está tendo, mas está fazendo um trabalho e está levando para as comunidades. Eu sou testemunho porque eu tenho lá 18 que foi mandado da rua de Passo Fundo, eu também colaborei e ajudei a buscar. E eu creio que as comunidades daqui, eu vejo representantes aqui também de outras comunidades, que estão aqui e provavelmente estão também com vários que são da rua de Passo Fundo. Então, acho que tem que melhorar, sim. Parabéns, porque já estão fazendo, mas acredito que Passo Fundo está no caminho certo. Porque as outras cidades, o que elas fazem? Elas fazem o que elas tiram e mandam embora, e querem limpar a cidade mandando de volta para os seus lugares. E Passo Fundo não. Eu sou testemunha porque eu tenho lá pacientes que são de outras cidades, mas foi recolhido na rua de Passo Fundo e estão lá sendo tratado e cuidado na comunidade ABDEC, que fica na BR-285, quilômetro 313, entre Passo Fundo e Carazinho. Então, só quero agradecer já o que estão fazendo e eu tenho certeza que esse trabalho que começou, já tem começado, eu já vi essas abordagens diferentes, eu vi o colega falando ali, eu sei das dificuldades, mas isso só vai somar e vai melhorar. E unido nós venceremos esse vírus que tem destruído milhares, nesses 23 anos, né, milhares de famílias. E a família é a que mais sofre. A maioria não tem família, já a família desistiu. E eu também, quando há 23 anos fui me recuperar, não tinha mais família. Mas reconquistei toda a minha família de volta e hoje eu sou o exemplo da minha família, depois de 23 anos recuperado, trabalhando e ajudando em pró dessas pessoas que estão aí vulneráveis na rua. Muito obrigado. Obrigado, Monteiro. Mais alguém do público geral? Nosso colega Cacá. Boa tarde, eu sou José Carlos Raianedo, estou aqui como cidadão e quero parabenizar o que o Executivo e todas as forças estão fazendo e pedir que intensifiquem esse trabalho, porque a sociedade de Passo Fundo está a ponto de perder os seus espaços. Quando eu vim morar em Passo Fundo em 2009, eu fui morar na rua Padre Valentim, ali do lado da Gare, e a Gare era um lugar perigoso, escuro, né, com muitos crimes acontecendo. E aí depois, com o tempo, a Gare foi transformada e a Gare foi ocupada pela população. Então, tem as pessoas que vão lá para fazer seu exercício, para fazer o seu esporte, para fazer a sua caminhada, famílias que vão com as suas crianças, outras pessoas, a qual eu me incluo, que vão com seus pets, e são várias tribos que ocupam a Gare hoje em dia. O que acontece hoje, já vem acontecendo há mais de um mês, que a Gare foi ocupada por moradores de rua e que, por não ter banheiro à noite aberto, fazem suas necessidades em qualquer lugar.
Então, hoje se tornou impossível eu levar o meu pet na gare, a não ser que eu fique segurando ele a todo tempo, olhando onde eu estou pisando, porque senão, certamente, eu vou acabar me sujando. Pode parecer uma bobagem, pode parecer uma frescura, mas não é. É um espaço público que até pouco tempo atrás eu, como cidadão, tinha e que hoje eu estou perdendo. Hoje mesmo, ao meio-dia, 2 moradores dormindo lá na gare. E que são habituais, qualquer pessoa que frequenta a gare já conhece. Mas chega a ter dias que tem 10, 12. Então, a gente precisa que algo realmente seja feito. Entendo que é um caso de saúde pública, entendo que é um caso social, mas algo precisa ser feito a ponto de nós, passofundenses, perdermos nossos espaços. Muito obrigado. Obrigado, Cacá. Pessoal que se identifique e se representa alguma entidade, diga qual entidade. Obrigado. Olá, tudo bem? Eu me chamo Bianca, faço parte da Fazenda da Esperança, sou coordenadora do Grupo GEV, Grupo Esperança Viva, é o grupo de apoio às famílias e a ex-dependentes químicos, ou aqueles que ainda estão em recuperação. Eu vim aqui em nome também daqueles que estão na rua. Há 9 anos atrás, eu também vivi na Cracolândia de São Paulo por muitos anos. Fui resgatada por uma mãe que até então fazia parte da Fazenda da Esperança e, através dela mesma, ela ia até as pessoas e via se queria ajuda, se queria sair, porque o filho dela também era um ex-dependente químico. O que eu quero chegar nessas histórias? Não vim contar o meu testemunho, porque eu tenho certeza que não é isso que está sendo relevado aqui. Acontece que há 7 anos a gente faz um trabalho sem ajuda do município e sem ajuda das pessoas. Ou seja, tudo é realmente nosso. Todos os dias, todos os sábados, todos os finais de semana, saímos com a intenção de tirar eles da rua. Não só de levar comida e deixar eles lá, mas com a intenção de colocar no coração deles que eles podem, assim como eu, assim como várias pessoas que passaram pela comunidade, que há um jeito e há esperança de sair disso. É claro, nesses 7 anos, a gente tem uma convivência, tem realmente assim, entende um pouco mais deles. Muitos têm problemas psiquiátricos por causa da droga. Mas, quando a gente busca a ajuda do CAPS-AD, a gente tem a grande dificuldade que é a espera. Qual é a espera? Você chega lá, você leva a pessoa, primeiro a pessoa tem que fazer um acolhimento. Aí depois do acolhimento, que é 1h da tarde, esse acolhimento, depois do acolhimento, quando ele vai poder passar no psiquiatra? Tem que esperar porque não tem vaga agora, está tudo cheio. Então, a pessoa espera mais 30 dias para conseguir ser atendida pelo médico psiquiátrico. E aí, o que acontece? Nós, da Fazenda da Esperança, nós do grupo, ficamos realmente sem o apoio necessário, que é realmente esse trabalho da desintoxicação, para poder a pessoa realmente se equilibrar mentalmente, psicologicamente, para que sim, ela entenda qual é o sentido da recuperação. Agora, eu, vindo de uma grande cidade como São Paulo, sei exatamente como isso termina. Se vocês não tiverem realmente junto com as comunidades, junto com o poder público, através das ações corretas, principalmente dessas pessoas que estão sempre nessa direção, provavelmente é um trabalho que é enxugar gelo. Obrigado, Bianca. Carol, aqui na frente do senhor. Primeiramente, quero dizer que esse trabalho... Por gentileza, o nome se identifica, se representa alguma instituição. Itamar Vidal, de Tapejara, sou diácono. Eu quero dizer para vocês que é uma coisa muito interessante e preocupante, e acho que foi uma ideia que vai trazer um resultado muito positivo. Eu aqui queria só fazer uma espécie de questionamento para todos nós. Seria assim que a gente está vendo, né, que os problemas estão presentes e aumentando, né? Cada dia a gente percebe que
aumenta mais os problemas. Vemos também um grande empenho, né, num conjunto de todas as entidades que estão tentando resolver essa situação, seja ela individual ou coletivas, né? Mas aqui eu gostaria de fazer então esse questionamento: como deveríamos trabalhar na busca do que gera estas causas em nosso meio social, né? Então eu acho que aqui, se nós não buscarmos a raiz desse problema, conforme estamos vendo o aumento, talvez nós vamos cada vez ter mais problemas e menos pessoas para trabalhar. Porque é um trabalho árduo, eles exigem muito de quem está na frente dessas situações, e as decisões muitas vezes causam até algum constrangimento por parte de pessoas que tomam as decisões, porque chega alguns momentos, tem que tomar decisões, seja elas boas ou menos boas, tem que ser tomadas decisões, e recai sobre quem daí? Recai tudo isso sobre as pessoas que têm que tomar essas decisões. Então, eu acho que cabe essa colocação para que nós vamos junto tentar buscar o problema dessas causas. Onde é que está a raiz de tudo isso? Obrigado. Obrigado. Mais alguém da plateia? Vou abrir então a palavra aos nobres colegas vereadores. Quem gostaria de se manifestar? Tempo de 3 minutos. Milani, com a palavra, tempo de 3 minutos. Boa tarde, presidente, a toda a mesa que aqui se encontra, a todos, todo o público que se faz presente, aos vereadores também. É um problema que nós estamos enfrentando, difícil de resolver. Mas eu quero parabenizar o trabalho que vem sendo feito, em especial ao Sencas, ao pessoal da abordagem, ao executivo também, né, que trouxe para ele esse problema e está querendo resolver. Inclusive, foi feita uma operação ontem à noite e, com certeza, já tivemos resultado positivo, vereador Gil. Então, isso é muito importante. E o que eu queria dizer é que eu também quero contribuir para essa ajuda. Acredito que a Câmara de Vereadores quer contribuir com essa ajuda. Por isso, eu protocolei um projeto de lei, ainda em 28 de janeiro, que institui a política pública de internação humanizada. Essa internação humanizada, secretário Diego, que o senhor se referiu, que é extremamente importante, aonde vai dar dignidade para a pessoa que tem dependência química, a pessoa que tem transtornos mentais. Nós temos que ter um respeito, ter humanidade com ela, porque com certeza ela não está ali porque ela quer. Teve algum problema no âmbito familiar, se envolveu com drogas, teve depressão, está com depressão, que é uma doença do século. Então nós temos que dar uma atenção mais do que especial, tratar elas com humanidade. E por isso que nós protocolamos esse projeto de lei, para que seja aprovado e seja colocado em prática, mas realmente em prática, com todos os órgãos municipais engajados para fazer um trabalho de excelência aqui no município de Passo Fundo, para que nós sejamos exemplo no Brasil. E vocês que deram esses depoimentos estão de parabéns. Nós precisamos da ajuda de vocês que passaram por esse problema, sabem e tenho certeza que irão colaborar muito para que nós resolvemos essa situação de vulnerabilidade dessas pessoas. O senhor, que virou um exemplo na sua família, é uma peça-chave para nós. Toda a sociedade de Passo Fundo tem que estar unida para resolver. Não é mesmo, vereador Gil? Então, eu quero dizer que o nosso gabinete, essa Casa do Povo, está à disposição de todos vocês para juntos resolvermos um problema crônico, um problema que deve ser tratado como um problema de saúde pública. Muito obrigado a todos.
Edson, Ronaldo, Felipe, Cícero? Não. Liel? Mandioca, Rufa, manifestar? Ronaldinho? Três minutos, meu nobre colega. Obrigado, presidente Gil Krug. Boa tarde a todos os presentes aqui na Câmara, os colegas vereadores, as autoridades aqui na mesa. Na verdade, um pouco mais de informações, né, porque na campanha a gente foi muito indagado sobre esse tema, né, da questão dos moradores de rua. Inclusive, assumi um compromisso também. O vereador Milani já falou aqui que apresentou um projeto, se eu não me engano, o vereador Tchequinho também apresentou um projeto. Eu estou trabalhando num projeto também, e daqui a pouco a gente começa a apresentar, todo mundo, um projeto nessa área e começa a ficar coisa muito solta, né? Então, daqui a pouco nós unir todas essas ideias que são boas, né, e fazer um programa, né, de realmente, onde Passo Fundo possa, assim, exemplo de outras cidades que nós temos no Brasil, e não tão distante daqui, que já estão sendo exemplo nessa questão da retirada dos moradores de rua e o encaminhamento, para eles terem não só um local para se recuperarem, mas principalmente, né, e aí que eu bato nessa tecla, que é principalmente a questão da família, né? Se há, eu sei que a Sencas, isso não, eu sei que a Sencas é a responsável maior, né, por esse tema, mas não é só a Sencas, né? Envolve habitação, envolve saúde, envolve também aqui as entidades que aqui estão presentes, envolve os conselhos municipais, né, que trabalham com esse tema, o COMAD, que é o Conselho Antidrogas, o Conselho de Saúde, o Conselho de Assistência Social, que a gente possa realmente fazer um trabalho que possa estar mais realmente de rede, né? Que essa questão do trabalho de rede não fique só na teoria, que realmente a rede possa funcionar. Mas eu bato na tecla aqui de saber se há, e eu sei que é uma coisa que nós aqui como Casa Legislativa temos que trabalhar, de dar mais suporte para esse trabalho, porque precisamos de gente e precisamos de recursos. Se há esse trabalho de uma busca das famílias desses moradores de rua, e se há esse trabalho, qual que é o retorno dessas famílias? As famílias realmente não querem mais saber desses moradores de rua, ou é tanto trabalho, é pouca gente que talvez o poder público não tem conseguido fazer essa busca, né? Que eu acho, para mim, é o mais importante. Então, eu deixo esse registro aqui, presidente Gil Krug, que eu acho que o mais importante é nós fortalecer a rede, unir, amarrar todas as ideias, os processos aí que estão em andamento e buscar principalmente as famílias. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ronaldo. Vereador Rufa. Boa tarde, presidente. A mesa completa, os secretários estão presentes, a Polícia Civil, Marco. Eu só vou explicar uma coisa. Eu trabalhei na abordagem de rua lá em 2000, mas eu fazia de criança, Aline. Eu ia para a rua, até a Aline está aqui, sabe do meu trabalho. Tem pessoas que quero parabenizar os que estão na abordagem de rua. E eu sempre, tá outra, minha amiga Aline, que está lá. E o que eu fazia na rua? Tinha mais colegas meus junto, que eles não conseguiam chegar nas crianças. Por quê? Porque eles queriam pegar, não sabiam conversar, levava força. O que eu fazia? Eu chegava, sentava com eles, conversava. Tu tem que conversar com as pessoas. E o que acontece nessas de maior? As de maior é o seguinte, eu vi a moça falando aqui, onde é que para? No CAPS. Hoje, o cara que está drogado, ele quer ir agora. Vai fazer a coisa para ele ir? Ah, não, tem que ir lá no CAPS e tem que esperar para fazer a internação. O cara desiste. Hoje, para amanhã, já desiste. Imagina esperar 30 dias. O cara já 30 dias já está lá no mundo da lua. Então, temos que mudar isso aí. O cara quer ir? Vamos já. Então, é assim que tem que funcionar. Não podemos esperar para amanhã. Para amanhã não vai mais. Então, a coisa, eu sei porque a gente convive, né? Então, eu quero parabenizar você pelo trabalho, o Monteiro aí, que faz um belo trabalho. E temos que fazer logo, temos que ter uma coisa. Ir no CAPS, vamos fazer? Vamos. E amanhã já faz a internação para poder ficar, senão no outro dia não vai mais. Queria ser presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Rufa. Vereador Edson, Edgar, ou Edson. Edgar, nosso grande amigo, vulgo Mandioca, do bairro Ípica. Muito boa tarde a todos.
boa tarde à mesa diretora, todos que se fazem aqui presente. Boa tarde aos vereadores que acompanham aí a nossa fala. Boa tarde também ao público que está aí presente. Eu duvido aqui qual de vocês que não tem na família ou um parente, ou um amigo, um irmão, ou um vizinho que não passou por essa dificuldade. Eu já passei com minha família, com parentes meus. Na época eu tinha condições de pagar. Tipo, na época que eu internei, eu vou contar um caso meu aqui, né? Internei um sobrinho meu, com o meu dinheiro, fui lá, internei ele 3 meses, depois o governo pagava. Então, muitas vezes as pessoas não sabem como é que vai, por qual caminho que se é tomado. E eu também não sei hoje como é que funciona isso. Mas é bem triste, porque tem pessoas que procuram a gente e não tem situação financeira para encaminhar, para chegar. Tem muitas pessoas que têm vontade, que querem, mas não tem condições financeiras, não tem um parente que ajude, que dê apoio. Então, essa pessoa que eu ajudei, um sobrinho meu, na época ele estava perdido na pedra. Aí eu e minha esposa começamos a seguir ele. Fomos até a boca de fumo, onde é que ele pegava as drogas. Levei na casa da mãe dele. Se tu aceitar aí se internar, eu vou pagar, eu e minha esposa vamos pagar, vamos te ajudar. Mas tu tem que ter vontade e querer. A mãe dele não acreditava, sabe? Desmaiou e tal. Na época o pai dele também não acreditava. Mas tu não pega a pessoa, não leva na frente da mãe e diga, ó, tu quer se internar, quer, se tu não quer, né? E falei para ele, ó, na época eu podia, tinha força e tal, né? Se tu negar, tu vai apanhar na frente da tua mãe aí. Daí ele chorou, a mãe dele desmaiou e tal. No outro dia a gente encaminhou lá e hoje, graças a Deus, resumindo, ele tem casa, tem carro, tem família e me agradece de coração. Aí, resumindo, ele saiu de lá e veio pedir para mim lá, ô Mandioca, quanto é que tu me deve? Tu não me deve nada, homem. Só quero que tu vá bem e siga a tua vida. Então, muitas pessoas hoje, de minha opinião, não têm situação financeira para ir, para se encaminhar. Até tem vontade, mas não tem. De minha parte é isso ali. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, vereadores. Boa tarde à mesa diretora aí. Obrigado, Edgar. Felipe Manfroy. Boa tarde, presidente Gil, todas as autoridades aqui presentes. Em nome do nosso presidente, estendo cumprimento aos demais vereadores e comunidade aqui presente. Vou fazer só um breve relato aqui, em nome da secretária Elenir. Eu acompanho o trabalho já das Sencas há longos anos, né, secretária? E na minha trajetória de liderança comunitária, muitas vezes nós precisamos da equipe da abordagem, que sempre prontamente atendeu a todos os pedidos, né? Infelizmente, a gente vê em Passo Fundo a situação já relatada por todos vocês, de muitos moradores de rua, e infelizmente acontece muito de outras cidades, né, mandarem para cá, simplesmente para se livrar do problema, manda para Passo Fundo, que Passo Fundo dá um jeito. Então, eu sei que o trabalho é árduo, é difícil, né? Como a gente diz às vezes, parece que é enxugar gelo por todos os esforços, às vezes nunca se chega a um resultado que a gente gostaria, mas acho que a união de esforços aqui, um momento como hoje, é importante para a gente discutir o tema e procurar juntos soluções. O pessoal da Fazenda Esperança, a gente, por mais que a gente não se conheça ainda pessoalmente, também já acompanho o trabalho de vocês de longa data. Luciano, parabéns pela explanação aí, a todos aqui que vieram acompanhar esse momento. E secretária, parabéns pelo trabalho de toda a assistência social de Passo Fundo, que reconhecidamente é uma das melhores do estado do Rio Grande do Sul. Então, parabéns, seguimos juntos e a Câmara de Vereadores com certeza vai estar empenhada também nesse tema. Muito obrigado e um forte abraço. Obrigado, Felipe. Vereador Edson Nascimento. Primeiramente, gostaria de fazer um agradecimento muito especial a Deus pela oportunidade que nos dá de poder estar aqui e usar essa tribuna, que é tão importante para todos nós aqui da nossa cidade e região. Também gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor, que vocês possam ter um dia abençoado e possam
fazer com que as pessoas também tenham um dia diferenciado. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente e cumprimentando o nosso secretário de Segurança Pública, Tadeu Trindade de Moraes, aí gostaria de cumprimentar todos da mesa aí. Meu presidente, eu gostaria de falar aqui para as pessoas aqui, gostaria de parabenizar a nossa secretária, Helenir, pelo excelente trabalho que vem fazendo para a nossa comunidade de Passo Fundo, mas eu gostaria de falar, secretária, da importância que tem da recolocação dessas pessoas na vida social. Não adianta, no meu ponto de vista, não adianta, acredito que não adianta a gente pegar as pessoas, fazer com que elas mudem de vida, melhorem, mas coloquem no PAC, para trabalhar no PAC meio turno. Porque daí meio turno ela vai trabalhar de manhã, trabalha meio turno, ganha uma sacola econômica, ganha um salário básico, no turno da tarde vai tomar uma cachaça ou vai fumar um crack, usar uma droga. Então, eu acho que a gente tem que ter um planejamento diferenciado, colocar essas pessoas, ressocializar elas e colocar elas novamente num plano de trabalho, que elas possam trabalhar, possam ter dignidade com a sua família e possam voltar para a sociedade sendo pessoas diferentes aí, para poder mudar na sociedade também. Agradeço a todos aí, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador Edson. Peço que ocupe a mesa para mim fazer minha manifestação. Com a palavra, o nosso presidente Gil Kruger. Obrigado, meu vereador, colega vereador Edson. Primeiramente, uma boa tarde a todos os ocupantes. É muito importante salientar alguns pontos, qual prestei atenção em todos aqui que se manifestaram. E percebo que realmente o nosso serviço, nosso trabalho de assistência social, ele é elogiável. Realmente ele é elogiável, é referência, porque várias cidades mandam pessoas para cá. Não foi um, nem dois, nem três que eu abordei, conversei com eles na rodoviária de Passo Fundo e os mesmos disseram, não, tal cidade me mandou para cá, porque aqui é referência, tal cidade. Isso ninguém me contou, eu conversei com as pessoas. É muito importante as pessoas que elas vêm normalmente para cá, de assistência social, a grande maioria acredito que não são dependentes químicos, né? Se encontram numa situação de rua porque ganham passagem de assistência social das outras cidades e tem vários casos, não nos deixa nos mentir aqui os nossos abordadores, que eles viajam o país inteiro por essas assistências das prefeituras. Isso, então, realmente é um ponto que não é ruim. A pessoa se encontra na situação que ela quer porque ela recebe assistência das prefeituras. E acaba, muitas vezes, direcionando para cá porque aqui somos referência. Acredito que um ponto referente ao nosso grande amigo Luciano, tem vasta experiência, e o depoimento da sua amiga Bianca também, que é da Fazenda Experiência, ajuda muito a contribuir alguns pontos que podemos alinhar para trabalhar contra os dependentes químicos. Acredita que podemos trabalhar mais em cima disso, alinhar, para que se tenha melhor essa alocação do dependente químico no exato momento que ele decide ir para a sua internação, nós seja efetivo e consiga levar o mesmo. Porque muitas vezes as abordagens, como observamos ontem à noite, em diversas abordagens, nossas equipes presenciam isso, até mesmo o pessoal, como a Fazenda Esperança e outras fazendas, outras igrejas fazem as abordagens, é uma escolha do dependente permanecer ali. É uma escolha do dependente ficar ali. Não, eu quero me encontrar nessa situação. E daí vem o questionamento, por que ele quer se permanecer ali? Ele está numa zona de conforto? Não estou falando um conforto de casa como quem trabalha e faz, tem o seu conforto. Ele está numa zona de conforto que não provoca ele sair dali? Ele precisa de um apoio psicológico? Ele recebe comida ali, os moradores dão, entidades dão. Passo Fundo tem o Centro Pop, o morador ele vai lá de manhã, ele come, toma café, almoça, de noite ele vem no albergue, janta, toma banho, às vezes troca de roupa, mas ele não quer ir para o albergue de noite, porque o albergue tem a hora de entrar e a hora de sair. Ele escolhe ficar numa situação de rua. O grande número deles são dependentes químicos. Será que todos esses serviços que estamos oferecendo não está instigando, quem sabe, ele a ficar ali? É uma escolha, quem sabe, ele precisa de um apoio psicológico, vamos trabalhar mais o lado social, o lado psicológico, para ver que aquilo não é confortável para ele? Será que não seria essa uma das alternativas? E é esses pontos que temos que bater. Porque eu acredito que a Secretaria deve ter um número muito grande. A Casa de Passagem faz realmente a Casa de Passagem ela atinge o objetivo dela, que é o quê? De passagem. O cidadão que está indo trabalhar na colheita da maçã em Vacaria, e ele vem lá de Nonoá, e ele vem aqui, chega aqui no teu ônibus, ele para ali de passagem e ele vai. Ele não é um dependente químico. Ele não é um morador de rua. É um serviço social que é oferecido por isso. Mas agora esses pontos que estão causando grandes problemas nas cidades, como ontem de noite tivemos uma abordagem, e tivemos um questionamento, o morador ele não pode sair dali, ninguém obriga ele a sair ele dali, mas o meu direito começa onde termina o do outro.
E os números decorrentes de vários acúmulos da sociedade são esses. Moradores dormindo nas fachadas, dentro do Banco Itaú, lá no Caixa Rápido, hoje, tem 3 moradores lá morando. A abordagem deve saber quem é, conhece, e eles não querem sair de lá. Por que eles não querem sair de lá? Por que eles não querem vir para o albergue? Por que eles não querem ir para uma casa de passagem? Se ele é um dependente químico, por que ele não quer ir para uma casa de esperança? Esse é o questionamento, esse é o ponto que temos que bater em cima e achar um denominador comum e atuar. É esses pontos que realmente estão causando transtorno na cidade. Eu acredito que existe morador de rua em Passo Fundo com mais de 10 anos, mais de 15 anos. E essas pessoas estão ali por quê? É confortável? É cômodo? É conivente? O que acontece? Esses pontos que nós temos que bater em cima. Porque aquele cidadão, semana retrasada, eu abordei, conversei com um casal que estava na rodoviária, sentado, assistindo a TV. Eu disse, opa, conversei com eles, abordei. Pô, fomos para saída, fui despejado da minha casa, na Santa Marta e tal. Pô, prontamente liguei pro pessoal do albergue. Pô, tô com um casal assim, preciso de um apoio e tal. Gil, manda para cá, Gabriel. Quando falo do albergue, elogio a toda a equipe lá, tá? Pô, não, manda para cá, vamos dar um lar. Pô, os caras estavam aqui, não sabiam, não conheciam a casa de passagem. Receberam o albergue, eu só dá um banho, dá uma comida para os caras, dá um suporte para eles, assistência. No outro dia, a assistência social conversou com eles, já buscaram soluções para aquela família. Aquela família foi atendida com o serviço que é oferecido hoje. Mas e aqueles que não querem o serviço, o que nós vamos fazer para instigar o serviço? Esse é o questionamento. Vamos fazer uma campanha Não Dê Esmola? Porque muita gente se mantém na rua porque ganha as coisas na rua. Essa pessoa, quem sabe, tem que tratar com um problema psicológico, um psicólogo, um psiquiatra, para que ela entenda que existe coisa muito melhor que aquilo, que aquela vida que para ela é bom e para ela é cômodo. Porque a principal iniciativa dessas pessoas que estão há muito tempo morando na rua, tem que partir delas. Porque a legislação, né, promotor, não me obriga, não dá poder público, sem ser via judicial, de internar ninguém, de levar ninguém à força, né? E acredito que muitos trabalhos são feitos pelas igrejas e pelas casas de apoio, com convencimento, com diálogo, com a conversa, mas tem gente que realmente não quer, e esses causam um grande problema social. Agora, falando em social, eu trato a área que eu tenho bastante domínio, que é a segurança, Coronel Marco, nosso delegado Gilberto. Em junho do ano passado, fizemos essas mesmas abordagens, qual fui eu que instiguei o nosso prefeito, fizemos a primeira noite de abordagem na Praça Toqueto, tinha 2 moradores de rua, abordamos um indivíduo, nem era daqui, região metropolitana, grande quantidade de crack fazendo tráfico, com munição, extensa ficha criminal. Era um marginal disfarçado de morador de rua. Se disfarçam de morador de rua, se disfarçam de coletadores, de catadores, de recicladores, que muito acontece isso de madrugada. Ontem à noite mesmo recebi um vídeo ali no Magras, um casal que se disfarça de morador de rua, se disfarça de catador, arrombando a loja e furtando. Então, é um problema que afeta diretamente a segurança, porque essas pessoas que não aceitam sair da rua, eles se escondem no meio. Então, é um problema que envolve todos os órgãos, é a saúde, é a segurança, é a assistência social, e acredito que nós temos que ser pontuais, quem sabe criar uma força-tarefa para atingir em cima disso. Por que aquele morador há mais de 10 anos está na rua e ele não quer sair da rua? Aqueles moradores que estão na esquina do Mercado Ufa, subindo a Avenida Brasil, por que eles não saem de lá? Já foram abordados? Já foram conversados com eles? Já foi feito diálogo? Foi oportunizado? Foi oferecido tudo para eles? E nada foi aceito? O que se faz com aqueles moradores? Tem senhora que está vendendo um apartamento lá, quase dando, porque os indivíduos urinam na porta dela, defecam, dormem, não conseguem quase entrar em casa. E isso é um problema que é social, ele é um problema de todos. Então, acredito que nós temos que, o serviço que está funcionando, ele está bom, temos que ampliar, mas precisamos de medidas para resolver problemas que, às vezes, ninguém vê saída. Ninguém vê saída. Porque se o cara está 10 anos na rua, camuflado, tem uma extensa ficha criminal, às vezes rouba, às vezes furta, às vezes ele nem é dependente químico, mas está ali porque é cômodo e ninguém convence ele a sair da rua. A Constituição Federal já nos vê o direito de ir e vir. Permanecer, eu não vi ainda, só se for numa área privativa tua. Mas o direito de ir e vir, conforme a Constituição, ele existe. E esses problemas que estão acontecendo, muitas vezes eu acredito que precisamos trabalhar em cima para resolver isso. É com psicólogos? É com uma intervenção do judiciário? Eu acredito que temos que realmente atuar em cima, firme e forte. Porque o problema está aí, não adianta eu vir aqui só falar isso, falar aquilo e não estar apontando. Eu acredito que mais de 50% do serviço social do Passo Fundo hoje ele funciona e funciona bem. Por isso que eu já abordei gente de Caxias, Bento Gonçalves,
de cidades grandes mandando para cá porque aqui era referência. E me falavam isso mesmo. Me falavam isso, as pessoas me falavam isso, ninguém me contava. E esses que estão na rua e permanecem, eu faço o quê? Esse é o meu questionamento e acredito que se eu não tenho uma resposta, em conjunto nós podemos construir isso. E nós devemos. Precisamos da ajuda do Judiciário, do Executivo e dessa casa. Porque a reclamação que eu recebo da população, da sociedade em geral, não é pouco. E acredito que vocês também não. Esperamos que juntos podemos construir um bem comum para todos. Para todos. Essas são as palavras. Bem-vindo, vereadora Regina e vereadora Ada. Se quiserem se manifestar, tem a palavra. Forte abraço, muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente Jordani Krug. Obrigado, vereador Edson. A vereadora Regina e a vereadora Ada estavam em outra audiência pública da Corsã, no fórum, né? Qual fui informado hoje de manhã. Estava lá representando a casa. Chegaram no término já da sessão, têm o desejo de se manifestar. Vereadora Ada, vereadora Regina. Então, muito obrigado. Vou abrir a palavra para as considerações finais da mesa. Logo isso, daremos encerrado, então, a nossa audiência pública. Secretária? Bom, pessoal, acho que no primeiro momento, assim, muito significativo e muito importante esse momento, essa união de várias forças, da forma como foi colocado e por várias pessoas, realmente é complexo. Fiquei muito tocada com os depoimentos, né, dos colegas, pela força, pela vontade de sair de uma situação difícil e vulnerável e hoje está aí fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Então, parabéns a vocês, parabéns a todos aí que estão envolvidos nesse processo. Não é fácil, não são muitas pessoas que têm esse perfil de fazer esse trabalho diretamente. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de paciência, é um trabalho de acreditar no ser humano, acreditar na transformação, acreditar que nós estamos na beira do mar e tem muitas estrelas, né? Estrelas do mar que vêm para a areia e não têm condições de voltar mais para o mar. E que nós vamos conseguir pegar algumas dessas estrelas e devolver para o mar. Numa imensidão parece tão pouco, mas para aquela que a gente consegue fazer essa diferença, muda tudo e é muito importante. Então, fico muito agradecida por esse momento e a gente trazer esse tema para a discussão. Porque em muitos momentos, ou em alguns momentos, nós, assistência social, nos sentimos quase que somente nós os protagonistas desse processo. E a gente percebe, através do decorrer do trabalho, que não é assim, que envolve a todos. Há muitos órgãos, a todas as instituições, há muitos segmentos e a própria população. Conforme o presidente Gil Krug falou, na intenção, muitas vezes, de querer ajudar a pessoa, ela acaba de alguma forma, ajudando na manutenção da pessoa na rua, porque as ofertas elas acontecem de forma muito significativa. Nós tivemos um caso há pouco tempo que a pessoa tinha um colchão, ela estava muito bem tratada, e uma das nossas técnicas, uma assistente social, ela estava indo para o Centro Pop e ela parou e ela convidou, ela disse, olha, vamos lá no Centro Pop, vamos lá que nós vamos te atender, vamos encaminhar, e aquela abordagem, né, de acolhida e enfim, e a pessoa disse, não, mas eu estou aqui, eu estou bem, e aqui eu recebo café na cama, né? Porque algum dos moradores levava ali o café na cama, pão quentinho, cafezinho, enfim, né? Então, é um contexto amplo e todos nós precisamos estar juntos nesse trabalho. Queria também referir aqui rapidamente, né, o apoio que nós tivemos do Hospital Municipal, em alguns casos, ali através do diretor Luiz, o STSG, que também, né, nos auxilia muito. E é isso, é um processo contínuo, é um processo conjunto, esse trabalho vem sendo realizado, mas ele precisa ser aprofundado em algumas questões. Agradeço às comunidades terapêuticas, eu acho que nos últimos meses, aí, nos últimos tempos, nós estamos realmente buscando essa aproximação, tentando entender todas essas linhas de ação e como a rede ela pode estar se fortalecendo para que a gente consiga vencer esse desafio. Ele é grande, ele é complexo, ele é gigante e sozinho ninguém vai conseguir atingir o objetivo, né? Então,
porque perpassa por várias questões e, principalmente, por dentro de cada pessoa que está nessa condição e por dentro de cada um que é a gente, que está lá trabalhando para que a pessoa consiga sair da situação de rua. Então, não é simples, não basta falar, não basta discursar, não basta dizer que, olha, tirem a pessoa daqui ou retirem, né? Recolham. Essa palavra é uma palavra que é muito difícil de ouvir, porque nós ouvimos todos os dias, recolham as pessoas da rua. O que a gente recolhe, gente, não são as pessoas, né? A gente recolhe lixo, coisas que não têm mais importância. Agora, as pessoas, não basta tirá-las das ruas, porque elas continuam existindo. E elas precisam de acompanhamento, elas precisam de atendimento, elas precisam do olhar de todos nós. E precisam, sim, ser identificadas dentro da sua situação, porque tem inúmeras situações. Cada caso é um caso. Então, muito obrigada, presidente, obrigada a todos os colegas aqui que também têm uma ação muito importante e significativa no processo. É um grande momento poder trazer com verdade, sabe, com transparência, o que significa todas as pessoas que estão na rua e esse tema que precisa ser não só discutido, mas enfrentado. E é isso que o município está proposto a fazer. O prefeito tem nos instigado muito a trabalhar isso com muita seriedade e é isso que nós estamos fazendo. Obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, secretário Elenir. Secretário Diego? Algumas considerações? Fiquei muito feliz de ter escutado 2 relatos aqui. Me esqueci o teu nome, o colega do boné aí, por favor. E o do senhor lá também. Fiquei muito contente de ouvir que é uma linha que a gente fala de cuidado a médio e longo prazo, né? Foram anos aí nas comunidades, né? E isso que é o importante, todos nós aqui ouvirmos que vocês estão, o relato de vocês, o testemunho de vocês. Ninguém mais do que nós aqui tem a experiência vivida na pele do que vocês passaram. Né? Eu sei porque eu trabalho com isso também, entendo muito o que vocês passaram. Né? Então, acho que é uma sensibilidade nobre de quem tem essa oportunidade de vocês se colocarem à nossa disposição também para nos ajudar. O nosso trabalho sendo de uma forma abordada, de uma forma humanizada, né? Cada caso sendo visto de uma forma individual e a gente unindo todas as secretarias, todos os órgãos envolvidos, eu acho que a gente vai construir coisas boas sim. Eu acho que nós temos aqui que valorizar o trabalho que já vinha sendo feito e que vem sendo fortalecido na cidade de Passo Fundo. Nós temos aqui um centro pop, tem uma casa de passagem, tem CAPS, tem as comunidades terapêuticas. Nós temos 3 instituições aqui dentro da nossa cidade que hoje as internações elas complicou um pouco no sentido de não chegou e vai, por exemplo, né? Nós temos um sistema chamado Gerinte, que é o gerenciamento de internação, que hoje é regulado pelo Estado. Então, temos alguns casos que nós conseguimos, né, fazer o primeiro atendimento, a primeira abordagem naquele caso de emergência, né, não aquele caso eletivo. Né? Então, é um trabalho um pouquinho mais trabalhoso, no sentido do detalhamento, que nós temos hoje mais de 60 municípios aqui que somos referência, e que o Estado gerencia essas internações. Então, como colocado já aqui por vários colegas, a gente não pode perder o exemplo, a oportunidade daquela pessoa, quando ela diz o sim, a gente conseguir, né, vereador Rufa, levar. Né? Então, eu acho que são coisas que nós temos aqui para trabalhar em conjunto, para melhorarmos as nossas ações, melhorarmos a forma de trabalho. Eu acho que o espírito de todo mundo aqui é contribuir, né, tanto nós quanto vocês, e a gente quer contar com a experiência, e principalmente de quem passou na pele por essa situação. Porque ninguém melhor do que vocês, que tiveram isso lá na ponta, vão saber nos passar. Né? Então, contem conosco, contem que a gente vai trabalhar junto, a gente vai trabalhar em equipe, né? A gente conta aqui com o apoio de todo mundo, da Câmara de Vereadores. Então, vereador Gil Krug, obrigado pela oportunidade e nós com certeza vamos trabalhar cada vez mais para melhorar esse tipo de situação. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Diego. Coronel Marco. Gostaria de cumprimentar a vereadora Ada, a vereadora Regina. Eu queria responder ao Luciano, mas ele está lá atrás dando entrevista agora, mas o pessoal que está junto com ele ali. Como eu falei, né, no início, esse não é um caso de polícia, né? E nós, policiais, temos um treinamento para atividades específicas, né, e essa não é uma atividade específica da Polícia Militar ou da Brigada Militar aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós participamos nessa atividade que nós denominamos de interagências, nós temos vários segmentos aqui, e esse tipo de atividade ele tem que ter um protocolo, porque cada um tem a sua missão específica em determinada situação. Então, a gente, em resposta ao Luciano, a gente vai aprimorar o protocolo no que diz respeito à Brigada Militar, né? E a gente tem que saber quem faz o quê, em que momento. A abordagem não é da Polícia Militar, ela tem que ser de quem tem que fazer a abordagem. A questão de estar armado é o instrumento de trabalho do policial, né? As guarnições têm armas longas, então não temos como deixar armamento na viatura, até pelo risco que isso acontece. É um protocolo de segurança. Mas vamos aprimorar a ação que a Brigada Militar tem nessas abordagens. A nossa missão específica é proteção de quem está abordando, né? E havendo necessidade, a identificação, logicamente, porque a identificação também faz parte desse processo, tem que saber com quem se está lidando, né? Falávamos aqui que muitos estrangeiros também estão aqui de passagem, nas abordagens, tiveram argentinos que foram abordados, então, que são andarilhos, né, vão de município em município, e nós temos essa questão da abordagem. Propriamente o caso que eu citei desse estrangeiro que foi abordado, e que inclusive ele recebeu, posterior a agredir a segunda pessoa, ele foi então encaminhado, né, não acompanhei o caso, mas deve estar sob tratamento, que havia inclusive a dificuldade de comunicação, né, eu ouvia uma reportagem da Rádio Irapuru, na tentativa, né, do Lucas Brasil de entrevistar a pessoa, que numa mesma frase ele falava palavras em inglês, francês, espanhol e, acredito, creole, que é uma língua que fala no Haiti e na região do Caribe. Numa mesma frase, sem saber poder se identificar de onde viria. Então, existem várias dificuldades também que são enfrentadas pelas equipes que fazem essas abordagens, mas vamos aprimorar o protocolo do que diz respeito à Brigada Militar. Seria isso. Obrigado, Coronel Marco. Sargento Trindade. Eu vou ser bem breve para finalizar. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade e pelo depoimento que deram ali a todas as pessoas. E o que mais me chamou a atenção é que realmente a gente tem que tentar chegar no início de onde tudo começa. Por que essas pessoas foram para a rua? Por que elas se mantêm lá? Eu acho que é muito importante isso, né? A venda, quem está vendendo a droga. Então é muito importante isso, o depoimento de todos que participaram aqui. Eu gostaria de agradecer ao Coronel Marco pelo apoio de sempre da Brigada Militar nessas ações. É importantíssimo a presença da Brigada Militar para identificar esses indivíduos. A abordagem estava sendo feita pelas pessoas da abordagem e pela assistência social. A Brigada Militar estava ali para identificar como aconteceu de identificar uma dessas pessoas que estava com mandado de prisão em aberto. E é necessário para resguardar as pessoas que estão ali prestando o serviço. Então, mais uma vez, agradecer a presença da Brigada Militar, dando todo o suporte nessas ações. Muito obrigado. Obrigado, Sargento Trindade. Nosso promotor, doutor Mário. Gostaria de abordar a questão do tratamento mental, da internação para tratamento. A legislação atualmente, vereador Gil Krug, ela permite a internação por iniciativa da administração pública. Ela não exige a ordem judicial no caso de dependentes químicos, mas é uma questão extremamente complexa e controversa. Eu, por exemplo, acho bem discutível, porque
estamos tolhendo a liberdade da pessoa. E para prender, para tolher a liberdade de um criminoso, é necessária uma ordem judicial. Agora, para um doente, para um dependente químico, é possível tolher a liberdade, interná-lo, mesmo sem uma ordem judicial. Mas vejo que eu só trago isso para mostrar como a questão é bem complexa, né? Mas eu acho bem importante, que ficou bem claro aqui, que não basta a atuação do poder público municipal, tem que haver um envolvimento de toda a comunidade, e é bem elogiável aqui a atuação das entidades, principalmente da Fazenda Esperança, né? O mais importante, como a Elenir mencionou, é o trabalho de convencimento, né, no sentido que as pessoas em situação de rua aceitem a atuação do poder público, no sentido de oportunizar o tratamento, oportunizar o trabalho no sentido da retomada dos vínculos familiares, né? Esse que tem que ser o trabalho permanente, incansável, né? E eu acredito que em Passo Fundo isso está sendo feito, né? Nós temos uma população que oscila bastante, né? De acordo com o momento, com a vinda de pessoas de outras regiões, até de outros países, né? Mas dizer que, como o delegado, também o comandante da brigada mencionaram, nós não estamos diante de um trabalho, de uma questão policial, a não ser pontualmente quando acontece algum crime, né? Mas estamos diante de uma questão, uma mazela social que precisa, como eu disse, ser enfrentada pelo poder público municipal, pelo poder público como um todo e também com o envolvimento de toda a comunidade. Seria isso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Mário. Realmente é um problema complexo de todos, por isso a audiência pública e todos os órgãos têm que estar em sintonia, né, doutor? Porque não é algo fácil, isso é percebível e muito complexo. Delegado Gilberto. Vamos lá. Depois da oitiva atenta que eu tive todos os relatos aqui nessa tarde, eu saio bastante satisfeito, porque eu entendo que todos nós da comunidade passofundense ganhamos essa tarde. E estamos de parabéns. E digo isso porque estamos saindo aqui com uma série de questionamentos. Mas tenho certeza também que esses questionamentos não vão parar por aí. Nós vamos em busca dessas respostas, né? E aí está o nosso ganho. Porque é bem gratificante assim para quem trabalha na área pública, e ainda que indiretamente com isso, como é a Polícia Civil, mas ver vários segmentos da sociedade civil também presentes, que há uma preocupação em comum com isso. Nós temos cada uma atuação pontual num determinado setor, cada um com um papel. Mas o interessante é que o objetivo público ou privado é comum. E se nós todos estamos aqui hoje, mais todos que estão nos acompanhando daqui, que vão acompanhar sucessivamente, eu acho que demonstra o interesse da nossa sociedade na resolução desse problema. O primeiro passo para nós resolvermos o problema é nós termos a consciência de que nós temos ele, que nós temos essa dificuldade, nós identificamos o problema. Acho que o principal passo foi dado. Parabenizo então a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui em nome da Polícia Civil e sucesso para nós. Obrigado. Obrigado, delegado Gilberto. Nada mais havendo a declarar, senhores, apenas agradecendo a presença de todos. Com certeza é um trabalho contínuo que deve ser trabalhado muito, ainda aperfeiçoado, e um resultado coletivo que todos irão ganhar. E agradecer a todos os presentes, principalmente as entidades, as fazendas e todos que atuam firme e forte em cima dessa causa. Damos encerrado, então, a nossa audiência pública. Forte abraço, muito obrigado.
A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.